Boa tarde e feliz sábado para todos os nossos ouvintes. Estamos aqui hoje para tratarmos de um assunto de bastante interesse, que nós vamos aqui comentar o primeiro e o segundo capítulo de Efésios. Os efésios moravam em Éfeso. Éfeso é aquela igreja que, das 7 igrejas que o Apocalipse fala, Éfeso é a primeira. Ela, no tempo, ela se refere aos primeiros 100 anos da vida, da história cristã. Vamos então fazer uma leitura comentada, explicando alguns termos que são de pouco uso. Vamos orar. Eterno Pai, muito obrigado, estamos pelos Teus cuidados, dá-nos a Tua proteção, o Teu amor. Ensina-nos, Senhor, a compreender as Tuas palavras. Dá-nos a Tua paz, em nome de Jesus pedimos. Amém. Então, o primeiro capítulo de Efésios e também o segundo, ele vai falar de Cristo, o autor da nossa redenção. O que é redenção? Redenção é salvação, é o aproveitamento de todo o sacrifício que Cristo fez para nos salvar. Depois do pecado veio a condenação, a morte, mas Jesus se dispôs então a dar-nos a redenção, a nos salvar. E essa salvação é permanente, Ele vai nos salvar para sempre. Leemos então aqui Efésios capítulo 1, a partir do verso 3. Diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado de toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e Ele nos amou. Já foi falado em outras ocasiões que o plano da salvação ele veio antes da criação do homem. Quando a Trindade pensou em criar o ser humano, eles já previram que, se o homem pecasse, Jesus morreria em lugar deste homem para salvá-lo. E no verso 5 continua dizendo: Ele nos predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, ou seja, segundo a conduta ou a concordância de Cristo. O que é predestinar? Todos nós somos predestinados para a salvação, se aceitarmos a Cristo e o seu plano. Mas aqueles que não aceitam Jesus, não aceitam o seu sacrifício para a redenção dos pecados, então ele não vai aproveitar dessa predestinação. Muitas pessoas acreditam que predestinar é não poder sair dela. Se Deus determinou que alguém vai ser salvo, que ele está salvo para sempre. Isso não é verdade. Isso vai depender da nossa vontade e da nossa aceitação. Isso é algo muito racional. Para louvor e glória de sua graça, aquele que concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza de sua graça. Essas palavras são palavras que para o cristão são comuns. Graça é o próprio Deus, é o próprio Jesus que veio gratuitamente morrer em nosso lugar, pagar a nossa conta, que Deus derramou abundantemente sobre nós e nele toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito, a sua concordância que pusera em Cristo, de fazer convergir nele, juntar nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como na terra. O que é dispensação? É divisão, é ceder, dividir com aqueles que o aceitam. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade,
a fim de sermos para louvor e para a sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. A esperança em Cristo, a fé em Cristo, a confiança em Cristo é quem vai determinar se seremos salvos ou não, pela nossa aceitação e condicionados também a nós estarmos obedecendo ao que Jesus pede. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, do Evangelho, da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. O Espírito Santo entra nisto porque ele é quem é aquele que está ministrando, enquanto Jesus hoje e o Pai estão no céu cuidando de um juízo. A Bíblia fala lá em Daniel, o Espírito Santo, ele é o penhor, é a dádiva, é até o resgate na propriedade da glória de Deus. Por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Quem são os santos? Aqueles que se separaram para fazer a vontade de Jesus. Não cesso de dar graça por vós, fazendo menção a vós em minhas orações. Paulo orava por nós, por todos aqueles que iriam ainda viver para fazer a vontade de Deus. Para que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação, de pleno conhecimento, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Nós recebemos um chamado para pregarmos o Evangelho, dizendo para todos aqueles que estão ao nosso redor que Cristo salva. Qual a riqueza da glória e da sua herança dos santos? E qual suprema grandeza do seu poder, para que cremos segundo a eficácia. Eficácia é o propósito verdadeiro daquilo para que foi criado, na força e do poder, do qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestades. O que é principado? É o governo de um príncipe, no caso é Jesus, que é o príncipe dos príncipes. Ele tem então o seu principado, que é todos aqueles que estão sob o seu governo, porque aceitaram a sua redenção. E a potestade do poder e do domínio de todo nome que se referir, não só no presente século, mas em séculos vindouros. Paulo aqui diz que todos aqueles que aceitam a vontade e o poder de Cristo, não só na sua época, mas também em todos os séculos, até os dias de hoje. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser a cabeça de todos aqueles da igreja. A igreja é o punhado de pessoas, são aqueles escolhidos que resolvem fazer a vontade desse Deus maravilhoso, a qual é o seu corpo plenitude, é daquele que enche todas as coisas. Deus governa todas as coisas e aqueles que estão sob o seu governo, fazendo a sua vontade, crendo que Ele é o Salvador, porque doou a sua vida em remissão dos nossos pecados. Então, essa pessoa será glorificada em Cristo Jesus. No capítulo 2, continuando ainda, diz assim: Ele nos deu a vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ele deu a vida por nós pecadores. Puxa vida, mas pelos pecadores? Sim. Se não fosse se não tivéssemos pecado, não era necessário Jesus morrer por nós. Esse é o grande amor que Ele manifesta, dando a sua vida para nos salvar. Nos quais andastes outrora, nos pecados, nos delitos, segundo o curso deste mundo, o príncipe da potestade do ar. Isto agora já é outra potestade. Existem potestades do bem e do mal, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da carne, fazendo a vontade da carne, e nos pensamentos que éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Os demais o são. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, Deus é rico em misericórdia. O que significa misericórdia? Cor é coração. Miséria é miséria.
Deus colocou o seu coração para nos salvar das misérias. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos deu a vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da graça em bondade para conosco em Jesus Cristo. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, isso é um dom de Deus. Nós somos salvos pela graça e devemos entender que sem graça não há salvação. E as nossas obras? As nossas obras só terão valor se elas forem feitas em Cristo, através de um dom de fazer obras boas. Não é de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Logo, nós somos feitos para boas obras em Cristo, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus preparou as boas obras para que nós as praticássemos. Então, há aquela questão: nós somos salvos pela graça, puramente pela graça, mas Deus fez em nós a vontade e a disposição de fazermos boas obras, fazendo a vontade dEle. Tudo é de Deus, nada tem no homem para que ele possa ser salvo. No verso 11 diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados em circuncisão, por aqueles que intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. A circuncisão era como se fosse o batismo de hoje. Era algo que Deus pedia para aqueles que resolvessem estar com Deus, fazendo a vontade de Deus. Eles eram circuncidados, separados e purificados para esse fim. Naquele tempo, estavas sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças e promessas, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Os gentios, para quem Paulo estava pregando, antes de Cristo, estávamos desgarrados, até que Cristo olha para nós, chama Paulo para pregar para os gentios, que agora passam a ser filhos de Israel, também pela promessa. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo nos aproximou da redenção e ela agora pode vir até nós. Porque Ele é a nossa paz, a qual ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava por meio da inimizade. Havia uma inimizade entre os gentios e Deus. Mas Cristo, Ele faz essa junção através da pregação e da aceitação. Aboliu na sua carne a lei de mandamentos na forma de ordenança, para que os dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Agora, a lei, ela juntamente com a graça, proporciona para que nós possamos em Cristo praticarmos as obras, aquelas obras que Deus deseja que tenhamos após a fé nele. Reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo a inimizade. A cruz fez juntar, então, a inimizade que havia entre o mal e o bem. E vindo, evangelizou para a paz outros que estavam longe, e a paz também aos que estavam perto. Essa paz veio para judeu e veio para gentios. Os gentios estavam distantes, foram chamados também para o evangelho, para o ensinamento. E os judeus que já estavam perto, muitos aceitaram a Cristo e agora passa a ter uma nova aliança, uma nova maneira, uma maneira viva para vivermos. Por quê? Por ambos temos acesso ao Pai em espírito. Assim, já que sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos com os santos, sois da família de Deus. Nós agora, antes pecadores, carnais,
mas pela aceitação em Cristo Jesus, que é o nosso Salvador e Redentor, nós agora nos aproximamos de Cristo e temos em nós a vida eterna. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo, a pedra angular, a pedra que segura, aquela que dá a garantia da segurança desta grande obra da salvação, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Vejam que esta leitura do primeiro e do segundo capítulo de Efésios, ela, apesar de ser um pouco difícil, mas se nós demorarmos um pouquinho, vamos entender palavra por palavra. E quando a palavra ela é um pouco difícil, devemos ir a um dicionário para que a gente possa compreendê-la, aquilo que Paulo quer dizer a esse respeito. Que Deus nos abençoe, nos guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dê a paz. Pai Santo e Eterno, toma-nos em tuas mãos. Ensina-nos, Senhor, a aprender e também ensinar aqueles que ainda não sabem. Pai Santo e Eterno, conduze-nos, Senhor, para a pregação do Evangelho a todos aqueles que necessitam, com amor, com paciência e pedindo sabedoria ao Espírito Santo para que possamos fazer segundo a vontade daquele que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de quem pedimos agradecidos. Amém. Feliz sábado para todos vocês.